Meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui neste período de pandemia, neste período de lockdown em nossa cidade, e nós estamos aqui para refletir um pouco aqui na palavra de Deus. É a primeira vez que estou fazendo isso. Eu quero louvar a Deus por todos os irmãos, por aqueles que estão chegando nesta hora. Eu quero refletir um pouco sobre estes momentos que estão acontecendo, tudo que está acontecendo no nosso país, no mundo. E a igreja está envolvida em tudo isso, uma vez que a igreja é a coluna, o baluarte da verdade. A igreja foi instituída por Jesus, não uma denominação, não um ministério, mas a igreja, que é composta de todas as pessoas que creem em Jesus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que tiveram suas vidas transformadas e estão procurando viver de conformidade com a palavra de Deus, que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador e têm negado a si mesmo, que têm tomado a sua cruz a cada dia e seguido Jesus, sabendo que este caminho é estreito, é apertado, e são poucos aqueles que entram por ele. Mas o caminho é glorioso, os mandamentos do Senhor não são penosos. Quando procuramos servi-lo, quando procuramos agradá-lo e viver no centro da sua vontade, nós desfrutamos das bênçãos dele, da proteção dele, do cuidado dele, pois ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E eu vejo tudo isto como um cumprimento da palavra de Deus. E hoje nossos templos estão fechados. Eu estou aqui, vim ao templo, mas estou sozinho. Aqui os irmãos estão nas suas casas, obedecendo a ordem das autoridades. Mas eu quero refletir um pouco sobre tudo isso. Nós estamos vivendo um tempo que o apóstolo Paulo falou, e eu quero mencionar aqui, de 2 Timóteo, capítulo 3, que ele disse: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, Paulo está alertando Timóteo para um tempo que nós estamos vivendo. Se naquela época Paulo já alertava Timóteo sobre isso, hoje a gente vê isto acontecendo de forma bem clara, bem plena. As igrejas, a reforma protestante, ela trouxe uma nova direção, um acerto, e que precisava ser seguido, era necessário. Mas o tempo que nós estamos hoje vivendo parece que está descambando para um lado que está pior do que era antes. O surgimento das diversas denominações, dos ministérios, daqueles tradicionais, ou dos neopentecostais hoje, tem trazido tanto escândalo. São homens que se enquadram nestes adjetivos que Paulo falou.
e adjetivos tão pejorativos, nós vemos uma avareza imperando no meio dos chamados homens de Deus, que fazem tudo em busca do lucro, da vantagem pessoal, da posição, da fama. E eu vejo nisso tudo o cumprimento aqui daquilo que Pedro escreveu. Pedro, quando ele escreve a sua carta, a sua segunda carta, no capítulo 2, ele diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. É muito clara essa palavra para aquilo que a gente está vivendo. Nós estamos vendo aí pessoas que vendem vassoura, que vendem toalhinhas, que vendem o óleo ungido, o sal não sei de onde, a água que vem não sei de que lugar, até feijão já estão vendendo com o nome da pessoa. Então, isso aí é movidos por avareza, farão comércio de vós. Mas por que tudo isso acontece? Pela ganância, pela avareza destes homens que se dizem homens de Deus, que se dizem profetas, mestres, ensinadores, mas por outro lado, tem aqueles que ouvem, aqueles que não querem buscar na palavra de Deus esta fonte da sabedoria, do conhecimento, e que pode nos tornar imunes contra estas doutrinas, estas falsas doutrinas, essas heresias, essas doutrinas de homens, uma teologia desprovida totalmente dos princípios mais elementares da palavra de Deus, buscando então seus próprios interesses, como disse o apóstolo Pedro, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, quer dizer, ensinamentos, que o apóstolo Paulo chega a falar até de doutrina de demônios. E por causa disso, ou por causa deles, será infamado o caminho da verdade. É o que a gente está vendo aí. Tantos escândalos que surgem, este caminho sendo infamado, as pessoas criticando cada vez mais, e o termo, o ser evangélico, que outrora servia até de perseguição, hoje já não é desta forma. Mas eu dizia que se existem estes que são movidos por avareza e que fazem comércio de vós, que fazem comércio das pessoas, isto é porque do outro lado existe uma clientela que está à busca, que estão ávidos por estes pratos feitos. E Paulo, quando ele fala a Timóteo, ele escreve e ele diz uma coisa, no capítulo 4 de 2 Timóteo. Quero agradecer a todos que estão chegando agora, que estão se sintonizando, já são vários irmãos que estão aqui conosco. Deus abençoe você que está em qualquer lugar deste país, que é
irmão em Cristo, amigo do Senhor, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Então, 2 Timóteo capítulo 4, Paulo diz para Timóteo sobre o zelo, sobre a fidelidade na pregação. Ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É o que estamos vendo, é a clientela que eu falei. Existe uma clientela do outro lado que os avarentos fazem comércio, porque estão procurando ouvir aquilo que os seus ouvidos desejam, não aquilo que é a palavra de Deus, não aquilo que corrige, que repreende, que aponta a direção, que aponta o caminho. Não, as pessoas querem se sentirem extasiadas nos seus desejos, naquilo que lhe agrada. Eu digo sempre que as pessoas estão buscando os pratos feitos para se servir. Então, é desta forma que as coisas estão acontecendo. É por isso que fazem este comércio todo. É porque existem as pessoas que se deixam levar. É como os tantos golpes que existem por aí, que as pessoas são enganadas facilmente, que chega um link para você lá no seu celular e você acaba caindo naquele conto por causa de quê? Da avareza, da ganância, do desejo de possuir alguma coisa. São facilmente enganados, porque quando alguém oferece algo tão vantajoso para alguém, por trás sempre vai ter algo, porque ninguém dá nada de graça para ninguém. Então, não existem porções milagrosas, não existem bênçãos derramadas desta forma. O salmista disse: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos ou desejos do teu coração. As pessoas não querem buscar a Deus, não querem servir a Deus com fidelidade, querem viver de qualquer maneira e querem ser abençoadas. Aí chegam estes enganadores, sutilmente, com suas promessas, com suas vendas, com suas avarezas, com seu comércio, e as pessoas são facilmente enganadas, porque elas não querem se submeter ao senhorio de Deus, aos mandamentos, aos preceitos do Senhor, e desta forma se tornam então presas muito fáceis para o inimigo de nossas almas. Por isso então acaba se cumprindo a palavra de Deus, tanto na vida destes falsos mestres, como Paulo já dizia na sua época, falsos apóstolos, falsos irmãos, falsos ensinadores. Ele chega a dizer que nestes últimos tempos surgiriam, o Espírito expressamente afirma que muitos haveriam de obedecer a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, Paulo fala exatamente de pessoas que haveriam de apostatar da fé, de abandonar a fé
e viver então neste alicerce tão raso que é estes ensinamentos errôneos e uma casa construída sem o verdadeiro alicerce, ela desmorona, ela desaba. É o que tem acontecido com muitas pessoas que são enganadas, que são iludidas, que têm de si arrancadas todos os seus bens, o seu dinheiro, aquilo que ele possuiu ao longo da sua vida, por promessa de que ele vai ter algo muito mais, ele vai ter em dobro. Pessoas chegam ao ponto de vender suas casas, de doarem seu patrimônio, mas não é para, como é na igreja primitiva, para ajudar as pessoas, não, é na ganância de possuir sempre muito mais daquilo que tem. Então, os tempos que nós estamos vivendo são estes tempos trabalhosos, estes tempos difíceis. E nestes tempos difíceis, eu diria que é necessário que eles aconteçam. É necessário que passemos por tudo isso. É necessário hoje, por mais que nós estejamos achando tão ruim, os templos estão fechados, é verdade, é uma imposição da lei que fere até os princípios constitucionais, mas por causa de um estado de calamidade pública, tudo isso se torna viável, possível, então, mas eu diria, aqui nesta reflexão, é necessário para que todos venhamos a rever nossos posicionamentos, nossos princípios, nossas posições. Tantas igrejas que vivem com tanta abastança, com uma arrecadação enorme, elas estão aí hoje paradas e as pessoas estão fazendo qualquer coisa para buscar esses valores que deixaram de cair nos seus cofres. Quando o princípio da palavra de Deus é levarmos as cargas uns dos outros, é assistirmos aos necessitados em tudo aquilo que eles estão necessitando. E este é um tempo de nós mostrarmos isso, mostrarmos o nosso verdadeiro amor como igreja, como povo de Deus. As pessoas não estão podendo sair para trabalhar, para buscar o seu sustento, mas aquilo que é possível a igreja fazer, nós temos que fazer como igreja. Assistir, como diz Tiago, os órfãos, às necessidades. Bem verdade que o governo está dando um auxílio aí, mas o que é esse auxílio diante de tantas necessidades que as pessoas possuem? Nós não sabemos por quanto tempo isso ainda vai durar. Tantas pessoas têm morrido e certamente muitas outras ainda irão morrer, mas é o cumprimento da palavra de Deus, dentre tantos sinais que Jesus falou aos seus discípulos quando eles o procuraram em particular, perguntando a ele quais seriam os sinais da sua vinda, do seu retorno, dentre tantos sinais que nós estamos vivendo hoje, como o amor esfriando, como as guerras, os rumores de guerras, e entre elas aquilo que nós estamos vivendo hoje, epidemias, mais fomes, pais que se levantam contra seus filhos, filhos que se levantam contra seus pais, enfim, uma onda de criminalidade que está tão grande neste mundo. Então, tudo isso está acontecendo para que a gente pare e a gente possa então refletir sobre tudo isso, principalmente nós, os líderes, os pastores, os ministros, aqueles que são chamados bispos, e hoje essas nomenclaturas aumentaram tanto, porque nós temos bispos, bispas, apóstolos, apóstolas, nós temos até patriarcas, hoje no nosso tempo. Então, estas posições, tudo isso, a Bíblia diz: aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, esse período que nós estamos vivendo tem sido esse período para esta
reflexão, para essa análise introspectiva e para que nós voltemos aos princípios básicos, elementares da palavra de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, que esta pequena reflexão ela sirva para nos alertar, para que nós busquemos mais a Deus nestes tempos trabalhosos, nestes tempos difíceis que nós estamos vivendo, que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, mas sim pelos princípios, que nós voltemos o nosso olhar para a palavra de Deus e nós mesmos estudemos, para que nós estejamos preparados para responder a cada um que pedir razão da esperança que há em nós. Na verdade, eu estava programando chegar e falar sobre a abertura dos selos lá em Apocalipse, porque penso que nós estamos findando este princípio de dores e outros acontecimentos eles vão se suceder após isso. Todos esperam dias melhores, mas nós esperamos que os acontecimentos proféticos, apocalípticos, eles se cumpram, porque a palavra de Deus terá de ser cumprida cabalmente. Jesus Cristo disse: passarão os céus, a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Igreja do Senhor, todos aqueles que me assistem nesta hora, não deixe que façam comércio da sua fé, mas seja como aqueles primeiros cristãos bereanos que ouviam a pregação e iam verificar se aquela pregação era verdade. Imagine que hoje nós vivemos e nós olhamos para a pessoa, para estes ministros que vêm aí e pregam em algumas igrejas e fazem até alguns sinais movidos pela magia, pelo ilusionismo, curas que são falsas curas, pseudas curas, enganam os outros. Mas por que eu disse? Porque as pessoas estão procurando ouvir aquilo que lhe agrada. Quando surge alguém para apenas ensinar, para alertar, para levar a doutrina, o ensinamento que dá a base para uma vida cristã sólida, autêntica, as pessoas querem dizer: essa aí é uma igreja fria. Eu gosto é do movimento, mas o movimento tem, sem a palavra, sem o alicerce da palavra de Deus, leva a uma vida de superficialidade, é uma vida movida por estes sentimentos, por estas emoções. A razão fica distante. Então é necessário que nós nos voltemos para a palavra de Deus, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A igreja é uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja imaculada, uma igreja adornada, que está preparada para encontrar-se com seu noivo, que é Jesus Cristo. Então, queridos, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe sustente, que Deus lhe guarde, que jamais você seja levado por estes ventos de doutrina, pelas doutrinas de homens, pelos ensinamentos errôneos, por estas doutrinas de demônios mesmo. Imagine que se as pessoas seguem hoje destes sinais da mentira, de poucas, e a gente vê certos vídeos por aí, e graças a Deus que se levantam canais aí no YouTube para desmascarar estes falsos obreiros, estes falsos milagreiros. Nem sei se a palavra está correta aí, mas existem estes que estão aí para desmascarar, para mostrar
na filmagem, porque as pessoas filmam para mostrar a mentira deslavada, que as pessoas são a usar o púlpito, um lugar que outrora foi tão sagrado, que as pessoas temiam em subir a uma plataforma, tamanha responsabilidade para pregar essa palavra, hoje se tornou tão banal, tão vulgar, e as pessoas usam destes artifícios, lançam mão destes recursos escusos para enganar os ouvintes e para, no final, levar o dinheiro daqueles que estão lá. É sempre assim. Estes movimentos, estas campanhas que surgem, elas sempre surgem para tirar dinheiro do povo. Sempre há uma distribuição de envelope, há sempre um propósito, há sempre a entrega do sacrifício, dos tantos dias que foram feitos. Eu não sou contrário que você faça um propósito de buscar a Deus, mas se fizermos, deixa eu lhes dizer aqui, se fizermos uma campanha aqui para orarmos, buscarmos a Deus, vamos fazer poucos dias, 7 dias só de oração, as pessoas não vêm, porque as pessoas querem ouvir o receba, e hoje você vai sair daqui com a sua bênção. É isso que as pessoas querem. As pessoas não querem a palavra de Deus, que é o fundamento, que é o alicerce, que nos garante uma solidez de vida cristã autêntica, que nos leva à santidade, que nos leva a um modo de viver diferente daquele que o mundo vive. E o propósito que Jesus traçou para nós vivermos, sermos a luz do mundo, o sal desta terra, os influenciadores desta geração. Então eu dizia, se agora, nestas ilusões de alguns que professam e que enganam o povo com falsas curas, imagine quando surgir o anticristo, que o apóstolo, nós poderíamos entrar nesse assunto, mas o tempo já não vai nos permitir mais. Mas nós vamos falar sobre isso mais na frente, bem como no próximo vídeo nós vamos falar sobre a abertura dos selos, a próximo momento que nós estaremos ao vivo com todos os irmãos. Eu vou fazer isso na quarta-feira, então. Na quarta-feira você pode estar nesse mesmo horário, às 19h30, vamos marcar, e aí vamos falar sobre a abertura dos selos. Então, só dar uma palhinha, porque isso vai ser uma terceira oportunidade. O anticristo, quando surgir, vai ser capaz de fazer sinais e prodígios da mentira, até fogo do céu fará cair. Imagine estas pessoas que hoje são levadas por pequenos enganos, diante de tamanhos sinais e prodígios da mentira. Que Deus nos guarde, que Deus nos sustente, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te dê a paz e tenha misericórdia de ti. Que este tempo passe, que este tempo de coronavírus termine, que tudo isso que está acontecendo, é bem verdade que existe um lado político em tudo isso, mas que tudo isso termine, tudo isso passe, e isto que tem sido necessário para nós, como igreja, como povo de Deus, como ministros do Evangelho, seja esse tempo de reflexão, de nós voltarmos ao princípio deste primeiro amor. Então, obrigado a todos vocês que estão aí, que nos assistiram, pelo menos umas 20 e poucas pessoas estão aí. Que Deus abençoe e que na próxima quarta-feira, quando falaremos sobre a abertura dos selos, lá em Apocalipse, no capítulo de número 6, você já pode ler Apocalipse capítulo 6, e na quarta-feira nós estaremos aqui nesse mesmo horário para falar sobre isso. Então, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, você que está enfrentando as dificuldades, está com algum sintoma, que a bênção de Deus esteja sobre você. Eu quero orar com você para terminarmos, concluirmos este vídeo
agora, mas onde você estiver, eu quero orar e desejar que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, especialmente você que está na luta, enfrentando estes sintomas desta doença terrível, deste vírus, do coronavírus, que Deus possa trazer saúde para você, mas paz ao seu lar, à sua família, no nome de Jesus. Senhor amado, no nome de Jesus, Pai, que a tua bênção, Senhor, repouse sobre todos quantos estão sintonizados, estão assistindo este vídeo, Senhor, esta pequena reflexão da sua palavra, Senhor. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor levante cada um de nós como verdadeiros homens e mulheres de Deus, ungidos pelo Senhor, para proclamar a tua palavra que é a verdade, a tua palavra que liberta. Eu te rogo sobre todos quantos estão agora, Senhor, unidos nesta mesma fé, nesta mesma esperança, nesta oração. Senhor, muito especialmente aqueles que estão doentes. Em nome de Jesus, toca, Senhor, com as tuas mãos saradoras, com o teu poder curador, Senhor, seja liberado sobre a vida desta pessoa, deste irmão, desta irmã. E a tua presença envolva cada um, e a tua paz, o teu amor seja derramado em cada coração, e traga ao lar conforto, refrigério, paz, no nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, na paz do Senhor Jesus.